Seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave, a chave para o sucesso. E hoje eu tenho o maior prazer em receber Kelly Christie, uma estrategista digital de muito sucesso, que obviamente é a Águia. Kelly, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Gratidão, Carla, o prazer é todo meu. Me sinto muito honrada em estar participando desse momento aqui hoje. Fico muito feliz. Ô, Kelly, já que estamos falando de sucesso, me conta o que é sucesso para você? Para mim, sucesso, primeiramente, é a minha família. É poder desfrutar de tudo que eu desfruto hoje junto com a minha família. Eu acredito, assim, que não exista um ápice do sucesso. O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, isso é muito relativo, né? Mas para mim, como prioridade máxima, sucesso é a minha família, é o desfrutar, é poder ter hoje tempo de qualidade com a minha família. Isso é sucesso para mim hoje. Que incrível, eu tô arrepiada porque a gente se conecta muito pela maternidade e você fala tanto, né, hoje, desfrutar hoje. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Como que era antes? Então, há pouco mais de 3 anos, né, que eu vivo essa realidade hoje. Eu passei por uma transição de carreira e só para resumir aqui de uma forma breve, eu trabalhei durante 8 anos na área comercial, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito dinâmica. E eu fui me acostumando com a realidade que eu tinha, né? Então, durante 8 anos atuando na mesma área, e eu fui me acostumando muito com aquela minha realidade, né? Embora existisse um sentimento dentro de mim gritante, como se realmente eu estivesse presa, né? Eu costumo trazer que eu estava presa em uma caixa. E que naquele momento eu nem sabia da possibilidade em abrir aquela caixa e sair de lá de dentro. Eu achava que estar lá era o máximo, que era o que eu merecia. E que eu tinha que ser somente grata. E qualquer coisa contrária disso fosse ingratidão, né? Porque, afinal de contas, eu tinha um trabalho bom, uma remuneração boa. Eu já tinha a minha família consolidada, né? Eu venho de um relacionamento já de 16 anos, então eu já tinha uma família consolidada. Mas, ao mesmo tempo, o meu pessoal não estava realizado e automaticamente afetava as demais áreas da minha vida, né? Uhum. E, num determinado momento, eu voltei o meu olhar para o autoconhecimento, que é algo que, para mim, era um blackout. Eu não sabia nada sobre autoconhecimento. Eu acho que inconscientemente eu sabia. Mas conscientemente eu não me permitia olhar para mim, olhar para minhas qualidades, olhar para as possibilidades que eu tinha. E quando foi que você se permitiu olhar para isso? Vencer, romper a barreira da zona de conforto, porque estava confortável para ti, e olhar para esse mundo de possibilidades? Eu já estava aqui prestes a falar, porque é algo que eu me empolgo muito para falar sobre isso, né? Que foi um evento que aconteceu aqui em Chapecó, o Minding Day, né? O evento da Mari de Ideia. E nesse evento eu descobri o que era autoconhecimento. Eu olhei para o desenvolvimento pessoal, que até então eu também tinha um preconceito em relação ao desenvolvimento pessoal, né? E no momento que eu entrei no evento, primeiramente eu queria sair dali. Eu sentia que ali não era o lugar para mim. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Não é para mim. E no momento que eu levantei para ir para casa, foi como se Deus falasse, não, você é escolhida para estar aqui hoje. Essa é a oportunidade que eu estou te dando para que você viva o extraordinário, para que você viva todas as possibilidades que esse mundo tem e você merece. E eu fiquei até o final e foi transformador. E desde lá, eu venho voltando muito o meu olhar, porque eu digo assim, que é algo que você conhece, que é impossível você fechar os olhos para aquilo. Esquece, nunca mais. Você só vai desenvolver cada vez mais habilidades, você vai despertar cada vez mais níveis de consciência e você vai atingir, assim, qualquer coisa que você esteja disposta a fazer.
Então, eu venho construindo, né, através do método, através da hipnoterapia, através de tudo que eu já investi, de tudo que eu já vivenciei, eu venho construindo uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de sucesso. E você tem uma participação muito significativa nisso, e eu sou muito grata por isso. Eu sou muito feliz. É lindo ver essa jornada, né? Saber de onde você veio, né? Que foi dessa realidade de estar no Mind Day, no maior evento de saúde mental e inteligência emocional do sul do país, que inclusive esse ano vai acontecer na 4ª edição, aproveitando para falar sobre isso. E você fala que você se permitiu viver essa jornada, que você olhou para isso estando nesse evento. E o que te fez estar nesse evento? Qual que foi a chamada que te despertou para, poxa, pode ter algo ali para mim? Uhum. Eu estava passando por uma fase bem desafiadora da minha vida, né? Num processo de separação dos meus pais, né? Que vinha de um relacionamento já de 32 anos. Hoje eu entendo que foi o melhor para eles, né? Para a felicidade de ambos. Eles estão muito felizes, realizados hoje. Mas naquele momento eu não consegui lidar, né? E eu também estava incomodada muito com o meu lado profissional. E esses 2 eventos, eles estavam me afetando mentalmente e emocionalmente, a ponto de eu achar que estava tudo errado, que não tinha mais saída, eu não sabia mais o que fazer. Eu estava perdida. Eu me sentia, assim, perdida. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, eu não tinha nada. Uau. Aí foi o momento que eu pensei, eu vou buscar atendimento médico, né? Vou tomar medicação para que eu aceite essa vida, para que eu durma, para que eu viva. Mas eu recebi uma chamada de uma live no celular e naquele momento eu falei, não é o medicamento, não é o profissional médico que vai me ajudar, eu preciso assistir essa live. E foi quando eu assisti a live, eu me identifiquei muito com a história da Mari, me identifiquei muito com tudo que ela passou, com a história de superação dela. E eu olhei para a minha história e eu pensei, é possível, só depende de mim, né? Para que seja possível, eu vou ter que ter algumas atitudes. E estar no evento sozinha, um dia inteiro, deixando a minha pequena em casa, foi o pontapé inicial que eu precisei dar. Foi a decisão inicial que eu precisei dar. E que mudou tudo. Para estar aqui hoje, inclusive. Sensacional. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a história da Mari de Déa, procure aqui no canal que você vai acessar o podcast gravado com ela também. Ô, Kelly, e olhando para essa tua história, para essa tua jornada, entendendo esse processo, você falou que a tua mente tentava te tirar das possibilidades a todo tempo. Porque a gente entende que ela não estava acostumada com o sucesso ou alinhada com o sucesso que você gostaria. Então, quando você se vê num lugar que pode gerar essas possibilidades, a mente quer te manter na zona de conforto. Então, ela quer que você fuja dali para te manter segura. Ela é nossa amiga e é uma forma dela nos proteger. Mesmo que naquele momento você não quisesse ser protegida nesse nível. E que incrível que você se manteve ali. Não, eu decidi, é o basta, né? Existe essa hora do basta que você diz, não, chega, eu não aguento mais. Sim. É realmente esse momento que eu comentei, que eu estava entre a medicação. Na verdade, eu não tinha 2 opções. Eu ia para a medicação. E foi quando surgiu como uma luz, né? Essa live. E a nossa fé, ela nos move, né? Muito. Então, uma vez que, quando a gente acorda, a gente pede para que Deus nos conduza, para que Ele direcione a nossa vida, mesmo passando por situações difíceis, desafiadoras, Ele vai colocar pessoas, Ele vai nos colocar em lugares, e foi o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza de que foi, sim, realmente uma luz que Deus me deu. Ele abriu uma porta, né? Ele não vai descer aqui e me empurrar, mas Ele vai me dar possibilidades, e eu tenho que agir, né? Então, a vontade o desejo de estar numa realidade diferente daquela, junto com essa grande luz, essa oportunidade foi o que me tirou, assim,
Incrível. Eu acredito muito nisso também. Que Deus não vai descer aqui e nos dizer, Kelly, tu nasceu pra isso, teu propósito é esse. Hoje a gente busca muito, né? Sim. Qual que é meu propósito? E acaba até ficando pesado essa busca, porque parece que a gente precisa encontrar essa resposta a todo custo, que ela é de hoje pra amanhã. Sim. Mas o sucesso está no movimento e é no caminho que a gente vai encontrando as respostas. E você falou uma coisa incrível. Você decidiu agir. De nada adiantava você dizer o basta e esperar que as coisas caíssem do céu. Você se colocou em movimento. E por isso você é digna e merecedora de tudo que você está vivendo até aqui. Gratidão. Me conta uma coisa. O que você faz para ser mais feliz, para se sentir mais realizada? Como que é hoje a sua rotina em relação a isso? Nem sempre foi assim, né? Eu venho de uma infância com muitas crenças, né? Eu sou a irmã mais velha. Fui neta, fui primeira neta e eu sempre fui aquela que acolhia todas as crianças no colo, né? Inclusive, eu lembro perfeitamente dos meus avós, meus pais me pedindo, larga essa criança, você vai ficar cacunda. Então, eu acabei carregando muita coisa que não era minha, né? Eu amadureci muito cedo, né? Eu ajudei minha mãe com meus irmãos, né, desde bem cedo. Então, eu me tornei mãe muito cedo, né? Não que fosse a minha obrigação, mas acabou assumindo esse papel em algum momento. E ele ficou pesado, né? Então, eu fui assumindo, fui criando muitas crenças, né? Muitas barreiras. O que me fazia não me sentir merecedora, né? Achar que o meu lugar era sempre estar servindo, estar fazendo por alguém, carregando alguém no colo ou nas costas, né? E por conta disso, eu não me permitia olhar para mim, entender que, para mim, para os outros estarem bem, à minha volta, eu também precisava estar bem. Porque se eu não estivesse ali como um pilar para ser colo, não ia fazer sentido, né? Tu se sentia insignificante. Eu precisava olhar para mim. E hoje eu consigo olhar para mim. E eu digo que até pouco tempo atrás também eu me deixava influenciar muito pela gritaria do externo. É mais fácil, né? Você receber, entre aspas, conselho de várias pessoas no externo. Só que cada uma vai ter um ponto de vista com base na realidade dela, com base no histórico dela, né, do que ela viveu. E eu ficava tentando, muitas vezes, encontrar respostas nessas conversas, nesses conselhos. O que me frustrava muito, né? E hoje, depois de toda essa construção, né, que eu venho desenvolvendo de mentalidade, eu consigo filtrar tudo que chega até mim, né? E o meu foco hoje sou eu. Eu sou a minha gestora. E eu aceito o que eu me permito e o que não me cabe, eu recuso. Isso traz muito equilíbrio para a minha vida. Você se vê hoje como sua maior prioridade. E quando você se coloca nesse lugar, você entende que quando você tá bem, tudo fica bem. Tudo flui. Tudo começou a fluir quando eu comecei a olhar para mim. O ponto de partida era eu. Não tinha como pular essa etapa, né? Não tinha como pular esse degrau. Por isso que muitas vezes as coisas não andavam, não faziam sentido, não... Era justamente porque eu não parava e olhava para mim. Eu olhava para o externo, eu olhava para o outro, eu olhava para a gritaria e não silenciava e olhava para dentro de mim. E isso tinha muito a ver com o que você trouxe da necessidade de agradar o tempo todo os outros, né? Inclusive, pode ter vidas que estejam nos acompanhando com esse mesmo sentimento. A necessidade de agradar o outro e se colocar sempre como última opção. Na maternidade, isso potencializa ainda mais, não é, Kelly? Porque tudo é mais importante do que nós mesmas. E a gente percebe que é totalmente ao contrário. Os nossos filhos sentem, nós não precisamos nem falar o que a gente está sentindo. E eles vêm, né, com a sua super inteligência, nos questionar.
O que deu, mamãe? O que tá acontecendo? Por que você tá assim? Os meus que ainda não falam ou não têm essa compreensão, eles começam a ficar irritados. Eles começam a transparecer através das emoções que eles não sabem ainda gerir. A sua já fala e já começa a sentir através disso. O que te colocou também mais ainda à prova de olhar para isso. Qual que foi a influência da maternidade, então, nesse processo todo para você? Hoje, eu quero ser um espelho para minha filha. Né? A gente sabe que essa geração dos nossos filhos, né, 2 anos, 5 anos, eles já estão numa geração bem avançada. E é muito mais sobre o que eu faço do que propriamente o que eu falo, né? Então, eu quero ter uma vida o mais equilibrada possível que eu conseguir, né? A gente sabe que nunca vai estar em total equilíbrio. Em determinados momentos, você vai priorizar uma coisa, outra você vai elevar, voltar os seus olhos para aquilo que precisa de mais atenção naquele momento, né? Mas mostrar para ela que ela pode esperar mais da vida. Aquela visão que eu não tive, aquele blackout que eu tinha nos olhos, eu não quero que ela tenha. Eu quero que ela me veja fazendo, eu quero que ela me veja vivendo, eu quero que ela me veja falhando, e consertando, e conseguindo, e errando, mas desfrutando da vida. E como você fala e reforça muito, né? Eu acho que essa frase, ela martela na minha cabeça, que existe um mundo de possibilidades. O que eu vou fazer com isso? Então, eu quero que ela veja que ela tem todas as possibilidades, mas que realmente precisa haver o agir. Né? Cabe a ela. Então, ela vai me ver se movimentando e é por ela. O meu maior porquê, ou melhor, por quem, é por ela. É pela minha família, é pelo meu esposo, é pela família que eu escolhi, pela família que eu constituí e por esse privilégio que Deus me deu, que era, assim, um dos meus maiores sonhos de infância. Era a minha família, era ter uma casa, era ter um carro, era viajar. Eu amo viajar. E hoje você já faz tudo isso. Caramba, isso já é real. Esse assunto me emociona muito porque eu olho para essa realidade que você está construindo e entendo que a decisão que você tomou naquele momento não foi por você. Ou só por você. Sim. Mas quebrou barreiras em todas as gerações que vão vir a partir de então. Aquela venda, o blackout, se desfez naquele momento. E graças a isso, hoje a sua família é transformada. Hoje você escolhe frutos daquele movimento. Tanto por poder desfrutar ainda mais da vida, quanto pela programação que você está passando adiante. Sim. Então, isso não é sobre você ou só por você, mas isso transborda, né? E isso é tão lindo, porque muitas vezes as pessoas que estão acompanhando aqui podem estar pensando, nossa, fulana tinha que estar ouvindo isso. Ei, quem tinha que estar ouvindo isso é você. Porque através de você, essa pessoa vai querer entender o que a Kelly fez para sair daquela realidade que ela tinha, para transicionar de um salário alto para um salário quase mísero, para hoje ter a realidade que ela busca, que ela quer e que tá só no começo. O que foi? Onde que tá a resposta disso? E aí me conta, aproveitando, quais que foram as chaves que você precisou acessar ao longo dessa jornada? Para chegar até aqui. A primeira, não tem como ser diferente, né? É o autoconhecimento. A gente vem de uma geração que não se permite olhar para si, né? Como eu falei, a gente olha para todos, para tudo, menos para nós mesmos. É muito mais fácil ouvir o outro do que ouvir a si próprio, né? Porque a gente não sustenta, né, Kelly? Quando você se ouve, você entende que a resposta tá ali. Você fala, mas e se eu aceitar isso? Não. Bancar no peito, né? E dizer, eu vou seguir o que eu quero. Sim. Mas e se der errado? Eu sou a única responsável por isso. Sim. E aí pesa, né? Porque é mais fácil olhar e dizer, não, mas foi a Kelly que me disse. Eu errei porque ela que me orientou. Sim. Então, essa decisão, ela é muito importante. E a real? A gente quer ser conduzido, né? Só que existem pessoas assim como você, que me conduziu e ainda me conduz, né, nesse processo de mentalidade, de potencializar, né? Mas existem as pessoas que não sabem o que falam. Que não são referência nenhuma para nós. E muitas vezes pode ser que isso entre como uma faca na nossa cabeça e nos traga
muitos problemas, vários futuros problemas, né? Então, a primeira chave é o autoconhecimento, é o voltar o olhar para dentro, para a minha história, da onde eu vim. Eu me orgulho muito da minha família, da onde eu vim. Meu pai é uma pessoa muito trabalhadora, sempre foi, né? Sustentou 5 filhos. Minha mãe muito dedicada, muito determinada, voltada 100% para o lar dela, né? Então, eu olhei para minha família e olhei para o meu passado e doía, porque eu olhava para as feridas, né? Hoje, eu olho e não dói, porque eu consegui curar, né? Eu ressignifiquei. Então, eu sei que o que os meus pais proporcionaram, o que eles fizeram, era com base no que eles ganharam, no que eles sabiam, com o nível de consciência que eles tinham, né? Então, eu não culpo, né? Eu agradeço. Então, realmente, como você falou, é difícil olhar porque dói, né? Dói. Mas você tem que doer para você transformar, resignificar, né? Então, não dá só para colocar um curativo ali e deixar. Né? Isso vai infeccionar em algum momento, Não vai dá. transbordar. E eu sempre digo que tem que doer o suficiente a ponto de nós mudarmos. Porque Sim. até que dói meia boca, até que dá para usar o curativo, a gente vai usar. Porque é Sim. mais fácil. O problema é que todas as noites, ao tomar o banho, que você tira o curativo, dói. E essa dor é diária, é constante, até que ela fique insuportável. E aí que entra esse olhar de mudança. Do Sim. chega, eu não aguento mais. É Incrível, isso mesmo. Incrível. E não poderia também deixar de falar da fé. Que a gente usa essa palavra da boca para fora. Mas a fé, ela é muito poderosa. Mas ela só é poderosa quando você acredita verdadeiramente no significado da fé. O que é a fé? Ela move montanhas. E a fé que me fez agir. Foi a fé que me possibilitou agir. Até então eu usava muito, eu tenho fé. Tá, mas o que eu estou fazendo com a minha fé? Nada. Absolutamente nada, só estou tendo fé. Tá tudo certo. Eu sou uma pessoa de fé. De que adianta? Se você não olhar para o significado dessa palavra. A fé move montanhas. Você precisa se mover. Você precisa ir até lá. Você precisa fazer alguma coisa. Não ficar parado, estagnado. Se vitimizando e achando que a fé vai te salvar. Tem até uma metáfora aqui, uma história que contam, né? Que tinha um cara se afogando no meio do mar, ele estava num barquinho e ele pedia: Deus, me salva, me tira daqui. E aí Deus mandou um resgate. Não, eu não quero. Deus irá me salvar. Aí de novo, Deus, me tira daqui. Aí Deus mandava um helicóptero. Não quero ajuda, Deus irá me salvar. E aí depois, obviamente, ele acaba morrendo, vai aos céus. Por que o Senhor me abandonou? Eu estive com você o tempo todo. Você não se permitiu agir em direção ao caminho que eu estava lhe mostrando. E isso retrata perfeitamente o que você acabou de dizer. De nada adianta a gente esperar o venha a nós, sem que a gente faça o que precisa ser feito. É isso. E, para finalizar, a terceira chave é a gratidão. Eu associava muito a ingratidão e a gratidão. Fala um pouco mais pra gente sobre isso, que lá no início você trouxe, né? Sim. Por que você se sentia ingrata, enfim, por acreditar que poderia mais, por exemplo, que não tem nada a ver, mas o que era pra você isso? Eu tinha uma limitação, né? Eu achava que eu cabia na caixa e que a caixa era o ápice para mim, era o auge. Estava bom, não estava ruim, né? E que qualquer sentimento contrário que eu pensasse em sair daquela caixa era perigoso ou seria ingratidão. Hoje eu entendo que a ingratidão não é não ser grato. Ou não estar satisfeito, melhor. Não é não ser grato. E eu associava uma coisa a outra. Eu não estou satisfeita com a minha realidade, mas sim eu sou extremamente grata. Entendi. Eu sei que eu posso muito mais. Agora, se eu só ficar grata com isso aqui, eu não vou alavancar, eu não vou expandir e eu tenho muitos sonhos para realizar.
Perfeito, ficou muito claro. Até quero reforçar que realmente a gente pode confundir isso, né? Porque Sim. você vinha de uma realidade que você tinha uma vida que a maioria dos seus colegas talvez não Sim. tinham, né? Então você olhava para aquilo e pensava, caramba, eu já tenho tudo, ou já tenho muito mais que os outros. E aí você se conformava. E a zona de conforto, ela é assim. Ela é quentinha, ela é fofinha. E por mais que você esteja vivendo algo legal, mas é ruim, é medíocre, é bosta. E aí você olha para aquilo, você vê que é quentinho, que é fofinho, mas vai ser para sempre bosta. Então, ou você sai dessa realidade, Sim. né? Entende que, caramba, eu posso ser mais, eu posso alçar grandes voos, que é o que você vive hoje. E uma vez que você entende isso, caramba, ninguém mais te segura, isso é poderoso demais. E você leva todo mundo junto com você, Sim. né? E outra, que você rompe barreiras. E a partir de você, tudo se torna possível, porque hoje a tua filha olha para isso, ou para qualquer circunstância, e vê que existe uma possibilidade através dela. Ela já sonha, um dos desejos dela atual, por exemplo, é ir para Disney. O meu sonho, e eu pensava que era um sonho impossível, era ir para o Beto Carreiro. Eu já fui 3 vezes com a minha filha para o Beto Carreiro. Uau! E o sonho da minha filha é um sonho simples, ir para Disney. Ok, eu jamais vou limitar ela, como eu fui limitada de ir para o Beto Carreiro. Porque eu sei que ela vai ir. Só depende das ações que a gente vai ter para que isso seja possível. Perfeito. E a Disney ela é pouco, Pra pensando tudo que ela ainda vai em tudo viver. que a vida tem para nós. Nós temos acesso a muito e também a pouco. Depende do que a gente está disposto a fazer, a pagar o preço, realmente, né? Ô, Kelly, e como foi esse processo de transformação para você? A gente sabe que não é fácil, mas Sim. é possível. E quando a gente olha para todo esse cenário, pessoas deixaram de fazer parte da sua vida, novas pessoas vieram. Eu conheço parte da sua história e eu vejo o quanto através de você a sua família foi transformada, o quanto, né, os seus irmãos foram impactados, os seus pais foram impactados, o seu marido, a sua filha, enfim, porque realmente quando você muda, tudo muda. Mas me conta como que foi essa jornada e o que fez você permanecer nela, apesar dos desafios e obstáculos que surgiram? Como você mencionou, não é algo fácil, né? A gente enfrenta desafios diariamente que nos fazem refletir sobre, será que é isso mesmo? Será que eu não estou no caminho? Será que é esse o propósito? Algo que você falou que eu acho muito importante, que as pessoas vivem em busca de propósito, mas ninguém sabe qual é o seu propósito. Poxa, eu vejo que é uma coisa tão simples. Propósito é você estar de bem com você mesmo, é você se sentir leve. Eu gosto muito dessa palavra, leve. Eu acho que tudo, quando existe leveza, flui melhor, né? Eu trago isso para o meu profissional também. Se eu vou gravar, tem que ter um roteiro, tem que ser minimamente calculado. Não, tem que ser leve, tem que ser fluido, né? Para dar certo. Então, propósito é você encontrar leveza. É você olhar para a tua vida, para tudo em torno e sentir paz. Teu coração precisa estar em paz com o que você vive, com as decisões que você toma. Isso, para mim, é propósito. É não ter dúvida do caminho que você está, do que você está fazendo. A dúvida, ela é uma inimiga. Eu acho que quando surge dúvida, você precisa olhar um pouco com mais de atenção para aquilo, porque ainda precisa ser ajustada alguma coisa. Agora, quando uma decisão ela traz paz para o coração, quando ela deixa quentinho, confortável o coração, aí sim, a gente está no caminho certo. Magnífico. Que incrível essa troca com você, né? Esse transbordar de mentalidade aqui com outras vidas. E agora, eu quero que você imagine que você chegou lá. Que realmente essa filha foi para Disney, que ela está alcançando os maiores objetivos da vida dela, assim como você, sendo reconhecida nacionalmente pelo trabalho brilhante que você faz. A Kelly é responsável por toda a minha estratégia digital, por todo o meu material, tudo que eu produzo hoje é graças a ela. E eu encontrei leveza através desse movimento. Então, eu sou muito grata por tudo que a gente transborda juntas e por tudo que a gente ainda fará juntas, porque
é uma construção e a gente tem feito isso com muita leveza, graças a tudo que a gente está fluindo e construindo. Sim. Imagine que você chegou lá e que hoje é o seu último dia aqui nessa terra. Quem é a Kelly Christie, essa mulher de sucesso? Eu digo assim, no meu lado profissional, eu uso a frase, né? Não basta ser, você precisa aparecer ser, ou melhor, parecer e ser. Então, isso está muito relacionado a quem somos, né? A gente sabe que a vida real, ela acontece nos bastidores, né? E lá nos bastidores, eu preciso ser mãe, eu preciso ser filha, eu preciso ser esposa, eu preciso ser amiga, eu preciso ser profissional. Eu preciso ser tudo que me faz feliz, né? E não se preocupar muito com o parecer nesse momento. Agora, profissionalmente, sim, a gente precisa construir e você precisa fortalecer, você precisa comunicar, né? Você precisa mostrar para as pessoas que você domina o que você faz. Mas eu vejo que é uma dificuldade, mas é possível que as pessoas encontrem hoje um equilíbrio entre esse mundo digital e a vida pessoal. Existe uma forma, pode ser leve, né? E a Kelly hoje, ela sabe separar a vida profissional, a vida lá do digital, da vida pessoal. E ela é extremamente realizada, ela sabe o quanto ela é capaz, ela sabe que ela é a gestora da vida dela e que existe, mais uma vez vou usar a tua frase, um mundo de possibilidades à espera dela. Uau, que incrível! E se você pudesse encerrar com chave de ouro, transbordando tudo isso na vida dessas pessoas que estão assistindo a gente, qual seria a chave para que elas levem adiante? Olha, para resumir isso em uma frase ou em uma palavra, seja. Simplesmente seja. Não seja o que os outros querem, não seja o que o outro é, não queira se enquadrar em nenhum molde, nenhum padrão. Simplesmente se permita ser o que você quiser, o que te faz feliz, porque é isso que importa. Se amanhã você não estiver mais aqui, você se sentiu uma pessoa feliz, realizada? Se você fizer o que os outros impõem, eu tenho certeza que não. Então, faça o que faz teu coração vibrar, o que deixa você com cãibra de sorrir. Independente do que seja, né, É Kelly? isso, é ser livre, é se permitir ser leve. Uau, incrível. Gratidão por esse tempo que estivemos juntas. Eu sou muito feliz por fazer parte da sua vida e por ter você na minha vida também. E eu tinha certeza que seria dessa forma como foi. Leve, poderoso e potente. Se você nos acompanhou até aqui, tenho certeza que você foi inspirada e sentiu um pouquinho da transformação que nós estamos vivendo juntas aqui. Kelly, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua vida, que Deus te abençoe grandemente e que você desfrute ainda mais dos seus maiores sonhos. Você nasceu para ser grande. Gratidão, Voa. eu acredito. Boa. E você que está nos acompanhando aqui, seja muito bem-vinda, desfrute dos nossos vídeos, aproveite essa enxurrada de conteúdos magníficos, porque você também merece o extraordinário. Até o próximo vídeo. Tchau!